Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai discutir aqui rapidamente essa postagem no Instagram, um perfil aí que já gastou alguns caracteres criticando a gente aí, e essas comparações, né? Porque afinal de contas, os caras sabem que eles precisam destruir o Superman do Snyder para poder emplacar o do Gunn, né? Ao contrário do que eles dizem, afinal de contas, né? Se o Superman do James Gunn é o Superman, né? Ele é a essência do Superman. E tudo foi entendido. Beleza, fala aí do teu filme. Faz a propaganda dele aí, já era, não é? Mas não é assim que funciona. O que acontece é tanto uma assimilação, cenas dos trailers que remetem diretamente ao trabalho do Snyder, e a confrontação, né? Que não é feita diretamente pelo James Gunn, mas pelos asseclas, né? A Irmandade do Pix. Aí você tem uma cena do trailer, o Jonathan Kent, que saiu do asilo aí só para fazer esse filme, com essa frase absolutamente genérica: suas escolhas e suas ações, é isso que te torna quem você é. A gente não tem contexto, né, para a fala, mas ela é uma fala genérica. E é isso que esse povo gosta. Coisas genéricas, rótulos, performances. Superman nas mãos de James Gunn. Ah, que coisa linda. Embaixo, Superman nas mãos de Zack Snyder. Eu devia ter deixado aquelas pessoas morrerem. E aí o pai responde, talvez. Ah, que absurdo, que coisa horrível. Esse não é o Jonathan, não pode ser o Jonathan. Antes de comentar o texto, que não vale muita coisa, eu queria que vocês, caso você não se lembre, faça o esforço ou reveja o filme, The Man of Steel. O que está acontecendo aí é que o Clark salvou o ônibus dos amigos que havia caído na água, e o Pete Ross, né, viu ele salvando, viu que ele tinha super força. E a mãe do Pete está lá na casa deles falando que foi a providência divina, que é o que a maioria das pessoas veria e diria se visse uma cena como essa no nosso mundo. E é o que eu sempre digo, a grande angústia é que para esse público é que o Zack Snyder colocou o Superman perto demais de nós. E essas pessoas querem que o Superman seja um brinquedo, um produto, que eles ligam e desligam na hora que eles bem entendem. Um tônico, uma coisa que eles tomam, se fortalecem, se sentem bem e depois esquecem. É isso que eles querem. E a frase do Jonathan é apenas a frase de alguém que não tem todas as respostas. É o que alguém diria também. Afinal de contas, talvez seja a providência, talvez seja Deus. E o que vai fazer? Você tem uma criança que voa, que enxerga através das paredes, que veio do céu numa nave. O que você vai fazer com essa criança? Como é que você deve educá-lo? O que é que você deve dizer para essa criança? Mas esse confronto, ele é desonesto. A verdade é que esta cena deveria estar sendo colocada do lado desta aqui. Did it hurt you? You know they can't. It's not what I meant. I meant, are you all right? I wanted to hit that kid. I wanted to hit him so bad. I know you did. I mean, part of me even wanted you to, but then what? Make you feel any better? You just have to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark, because whoever that man is, good character or bad, he's going to change the world. Percebem como essa fala, ela é quase a mesma do Jonathan, do James Gunn, só que menos genérica e mais bem escrita? Suas ações, escolhas, te tornam quem você é. Ele não está dando nenhuma orientação moral para ele aqui, está dizendo você é aquilo que você faz. E o Jonathan do Zack Snyder está dizendo para o filho: olha, no final das contas,
Você vai ter que decidir quem você é, que pessoa você vai ser. E a pessoa que você vai decidir ser vai mudar tudo para o bem ou para o mal. E, e isso aí é puro suco de Jonathan Kent, ao contrário do que todo mundo pensa. Olha essa imagem aqui. Superman número 1. Segundo título mensal do Superman. Primeiro Action Comics e aí Superman. É a primeira vez que a história dele com os pais é contada, com um pouco mais de detalhes. Aqui, a Marta não se chamava Marta ainda, ela chamada de Mary, e o pai não tinha nome. Mas olha essa fala do pai sem nome. A mãe está dizendo que ele deve ajudar as pessoas, mas o pai está dizendo, esconda seus poderes, senão as pessoas vão ter medo de você. A primeira vez que a gente vê o pai falando com ele está dizendo, esconda-se. As pessoas vão ter medo de você. Agora, olha essa sequência aqui, no episódio piloto de Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman. Claro, apesar. O que houve com o ônibus esta O que houve manhã? com o ônibus esta manhã? Metrópolis não Clark? é o interior. Eu As pessoas sei. sempre querem ganhar um dinheiro fácil. Se descobrem sobre você, eles o trancam no laboratório. E me dissecam como a um sapo. Eu sei, pai. Eu estou fazendo tudo o que posso para ser igual a todo mundo aqui. Viver em Metrópolis, trabalhando no planeta diário, é um sonho que se realizou, mas Mas continua achando que não se encaixa. por que não dá? Eu não me encaixo. Eu tenho que ficar sempre me controlando. Não uso os meus poderes porque não quero correr o risco de perder a chance de ter uma vida normal. E pode não ser o melhor. Eu quero ser humano, como você e a mamãe. Viver, trabalhar, amar alguém, ter uma família. Clark, não sabemos se é possível. Não pode arriscar que descubram sobre você. Se soubessem que veio de outro planeta... Mas não posso me esconder para sempre, pai. Não posso evitar, mãe. Me sinto responsável. Se pudesse, teria ajudado, não? Clark, que história é essa de um operário que você salvou de uma explosão num poeiro? Sua mãe disse que ele o reconheceu. Pai, o operário estava delirando. Quer dizer, ninguém acreditou quando ele apontou para mim. Um dia desses você vai fazer um de seus truques. E algum maluco que queria pode que ele filmar fizesse? você. Queria que ele deixasse o homem morrer? Ah. E a sua roupa não está precisando de um Não conserto, mude de alguma assunto. coisa, hein? Escutem, eu andei pensando sobre isso. O que queria que ele fizesse? Queria que ele deixasse o homem morrer? Ah. E a sua roupa não está precisando de um conserto, alguma coisa? Veja aí, ele está preocupado que ele seja posto num laboratório. Veja que até a mãe questiona. Ah, ele deveria ter deixado o pobre homem morrer, o operário. E ele não responde. Mas você pressupõe que é disso que ele está falando. É isso que ele falou. Mas ele não disse a palavra talvez, então ficou no ar. Mas, francamente, vamos lá. Recentemente, eu vi um debate entre fãs do Zack Snyder, do trabalho do Snyder, e uma conversa, na verdade, e uma entusiasta dos filmes do James Gunn. E ela estava falando como que os filmes do James Gunn são mais quadrinho, e que eles parecem um quadrinho, e que eles lembram um quadrinho. Aí perguntaram que quadrinhos ela está lendo. Sabe qual quadrinho que ela está lendo? Nenhum. Nenhum quadrinho. Vocês já viram essas pessoas? Vocês já viram alguém cobrando fidelidade de quadrinhos em filmes da Marvel? Vocês viram alguém cobrando que parecesse quadrinhos em Guardiões da Galáxia? Ah, ninguém conhecia, não interessa. Mas muita gente conhecia Capitão América. Muita gente conhecia Doutor Estranho. Uma vez eu perguntei para um amigo que tinha ido ver Doutor Estranho no cinema. E aí, cara, foi bom? Ele, muito bom, muito engraçado. Eu pensei, caralho, como assim? É o Doutor Estranho, não é para ser muito engraçado. Não há fidelidade a quadrinhos aí. Nunca houve. Entendeu? Isso é um revisionismo. Isso é uma coisa que as pessoas estão repetindo, mas elas não têm nem vivência com quadrinhos. Você acha que esse cara desse post aqui tem vivência com quadrinhos? Não tem. Claro que não tem. Claro que não tem. Ele é da Irmandade do Pix. E aí o texto é maravilhoso, né? A diferença entre um Superman e um Palerma de aço. Palerma de aço.
Porque, não, a gente está preocupado que o Superman seja humano. Ué, o que é mais humano do que ter dúvida? Do que ter medo? Vocês não estão procurando a humanidade, de jeito nenhum. Agora, isso aqui é incrível. Esse personagem não é para ser realista. É para abraçar a fantasia dos quadrinhos. Se você assistiu Lois e Clark, que fez muito sucesso, você tem muito pouco de quadrinhos lá. Smallville, que fez mais sucesso ainda, não tem praticamente nada de quadrinhos lá. Se você conhece, né? Aí é que está. Se você conhece quadrinhos e os quadrinhos que eram publicados em 78 e 81, você vai ver que Superman 1 e 2 não são a fantasia dos quadrinhos sendo abraçada. Mas isso é interessante, né? Porque ele está meio que dizendo que ele sabe que um pai com um filho superpoderoso diria isso. Mesmo assim ele xinga, né? O Palermo de Aço. Um pai talvez dissesse isso. Eu não sei. Eu não tenho resposta. Ele sabe que o pai, o Jonathan do James Gunn, é uma irrealidade, é uma mentira. É uma piada. É uma figura idealizada. Não para te inspirar, mas para te saciar. Lembra quando eu falei sobre a crítica ao capitalismo? Lembra do Mark Fisher falando? Que a gente assiste filmes que representam para nós a nossa crítica interna ao capitalismo, porque assim, uma vez que eu fui meio que justificado na tela, eu não preciso romper com a troca capitalista, eu continuo nela. É exatamente isso aqui. Não são filmes para inspirar, são filmes para você assistir, olhar aqueles elementos ultra irrealistas que não tocam a realidade de maneira nenhuma, sentir-se bem porque você está assistindo uma coisa boa para pessoas boas, que pessoas boas devem gostar. Esse é o marketing desse filme. E aí você sair sentindo-se bom, ainda que você esteja muito pior. E o final. Deixa o realismo e o niilismo para The Boys. Homelander é perfeito para isso. Isso aqui eu achei extraordinário. Esse é um post niilista. Niilismo, nihil em grego é vazio, nihil, né? Ou nihil, é vazio. Ele aqui está dizendo, né, que a realidade é por si só niilista. Uma coisa não precisa ser niilista porque é realista, mas ele está fazendo essa associação. Se ele não quer o Superman dentro de uma história realista, e os filmes do Snyder não eram nihilistas de jeito nenhum, o Batman é o único nihilista que deixa de ser no final de Batman vs Superman. Acho que o cara só usou uma palavra que ele, sei lá, ouviu por aí. Se ele não quer o Superman nos curando do nosso niilismo, fazendo com que a gente mude a nossa maneira de pensar sobre o que é real, e para isso ele tem que estar perto de nós, ele está trabalhando para quem? Para quem que ele está trabalhando? A favor do niilismo. Mas ele diz, deixa o realismo e o niilismo para The Boys, como se The Boys fosse extremamente realista, e não uma fantasia política enviesada. Deixa o realismo e o niilismo para The Boys. Homelander é perfeito para isso. Ou seja, ele está aqui dizendo que se o Superman existisse no nosso mundo, ele seria como o Homelander. O que isso significa? Porque na cabeça dessas pessoas, o Superman do Snyder e o Homelander são iguais. Você vê a ilimitada psicopatia do Homelander, mas as pessoas acham que eles são iguais. Porque o Superman do Snyder assusta tanto eles, mexe tanto com o conforto da vida deles, aponta tanto como eles precisam melhorar a inferioridade deles, que para eles parece um monstro. Eles não conseguem nem distinguir o Homelander do Superman do Henry Cavill Snyder. Mas isso também mostra
a ideia de que, quer dizer, a gente está numa realidade nihilista, num mundo vazio, sem sentido, e nós não podemos sair dele, porque se a salvação viesse para o nosso mundo, ele não poderia ser o Superman do Snyder, que enfrenta a escuridão e no final triunfa. Não, ele seria o Homelander. O mal triunfaria. O mal... Veja como a declaração até gnóstica, né, sem perceber. O mal do nosso mundo triunfaria sobre ele. The Boys não é realismo, porque ele é totalmente improvável. Fora o viés totalmente lacrador da série, o woke, totalmente, fora a intenção política aberta, declarada da série, o que a série mostra é impossível. É impossível que a nossa ciência, que as leis da física do nosso mundo, da biologia do nosso mundo, variassem tanto, sem que acontecesse também uma variação espiritual, uma variação na proximidade de Deus. O nosso mundo é rígido porque ele está afastado de Deus. O nosso mundo é ossificado porque ele está cortado da vida de Deus. Se a ciência pudesse aproximar-se tanto da metafísica, era impossível que ela geraria apenas seres degenerados como aqueles. Aquilo ali não é uma tentativa de mostrar como os heróis são na realidade. Aquilo é apenas o ódio do Garth Ennis, que é o criador nos quadrinhos de The Boys, que ele tem pelos super-heróis. Ódio que vocês também têm. Não vocês, meu público. Vocês são lindos. Esse povo, o cara que fez esse post, vocês odeiam heróis. Vocês querem brinquedinhos. Fuco. É Fuco que chama? Aquele bichinho cabeçudo. Sei lá como chama aquilo. Acho que é Fuco. Errou! É isso que você quer. Um brinquedo. Para você fazer vídeo. Uma estante com HQs que você nunca leu. Um filme para destacar como você é bom, maravilhoso, porque você gosta de coisas boas e maravilhosas. Você odeia o super-herói, porque o super-herói existe para nos salvar da escuridão, para nos tirar da dor, do sofrimento. E vocês não querem. Vocês querem a ilusão e a mentira. Passei aqui só para dar esse recado para vocês, meus queridos. Cuidado com a sua mente, proteja o seu coração. Até o próximo vídeo.